É, ok, aqui dentro, né, desse processo de finalização da parte de modelagem, eu vou só demonstrar agora como que a gente poderia, como que a gente faz, né, para acrescentar elementos de mobiliário e as portas e espadias dentro do nosso arquivo. Tá? Então, as portas a gente já tinha demonstrado antes, tá? Então, dentro da guia de arquitetura, porta, a gente tem aí algumas famílias, né, de porta. Vou usar aqui porta de abrir simples, editar tipo, duplicar, chamar aqui novamente, né, pai, a 80 por 210. Esse é o tamanho da porta que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, ok, fica aqui só para a gente visualizar, né, se ele está dando para a gente. E o que a gente vai. A família ela não está deixando a gente alterar. Então, aqui falta de abrir. Tá, deixa eu cancelar aqui. Ver se não tem. Tá, vou trabalhar com essa daqui mesmo. Folha única por enquanto. Editar tipo. Duplicar. Ponto. Pai. Traço. 80 por 210 centímetros. Vou dar ok. Aqui na altura a gente vai deixar 210. Espessura a gente vai deixar 5 centímetros. Projeção da para, largura da para, largura bruta da porta. Vai deixar 80. Aplicar. Ok. E aí, né? A gente teria. Explica, né? O local que eu quero inserir a nossa porta. Vai trabalhar com bonecas de 5 a 10 centímetros. Deixar aqui novamente um. Aplicar. Aqui voltar para o nível médio. Né? A visualização que ele vai dar para a gente. A janela, né, ela vai acontecer de forma muito parecida. Essa janela de correr. Desce, seria outra janela. Outro elemento. Deixar aqui 20. 20. Olhar o 3D para ver como está ficando. Deixa de corte, aplicar. Posso trazer o meu terreno. A categoria. Elemento. E aí a nossa
edificação, né? Só que aqui não iria funcionar, né? Porque só não tem a rampa aqui à frente, né? Então, ideal é que a porta, né, ela tivesse nessa parede. Ah, nosso modelo mais realista, né? E aí vejam que a gente consegue fazer essas edições de forma bem rápida até, tá? Então, sem grandes dificuldades. Outra coisa que eu vou fazer aqui é fazer mais uma parede, tá? Só para posicionar um banheiro aqui no nosso pavimento. Caso não precisaria, né, daquele parafuso que a gente inseriu anteriormente. Tá? Vou dar uma olhada aqui. Que parede é essa? Era parede de 15 centímetros, para a parede interna. E o que eu vou fazer agora é fazer a inserção da porta, né? Vou trabalhar com conectores de 10 centímetros. Poderia, na porta de banheiro, trabalhar com essa família. E aí agora eu vou colocar o mobiliário de banheiro. Né? Então, a gente fez um componente. A gente tem algumas milhas, uma caixa teclada. Então, eu vou funcionar de maneira muito parecida com as, as portas. Tá? Então a diferença é que a gente vai clicar em a gente vai clicar em componente, né? Você vai selecionar aqui da lista quais elementos a gente vai querer para o nosso edifício. Vocês vão verificar aqui que no template ele não tem tantas opções. Tá? Então, no caso, o ideal é que a gente. O ideal não, a gente vai precisar baixar algumas dessas famílias. Então, um local onde vocês podem estar buscando, né, essas famílias de vocês é o Blocks RVT. Então, aqui, aí, famílias, e aí eu quero um banheiro, né? Então, vou pegar eu quero só uma pia. Ele traz aqui cubas para banheiro. Eu não vou fazer nada muito exótico, tá? Então realmente é mais a gente ter a chateação é que a gente vai ter algumas dessas bancadas, né, que são premium, né? Ou seja, você precisaria pagar para acessar. Então, verificar se tiverem enfim, esses símbolozinhos, você vai precisar pagar. Essa daqui não tem, então eu vou baixar essa família. Ela só não é o que a gente quer, manda baixar. Como
uma chateaçãozinha, né? Ah, fazer aí agora. Ah, ok, vou ter aqui, né? Selecionar banheiro. Então, só atentar para os elementos que estão aí como com essa simbologia, né? Que são elementos que são premium, né? Ou seja, para você baixar, você precisaria pegar isso daqui, que é bem simples, tá? Então, não quero nada muito exótico, tá? Vou salvar salve em um local que seja de fácil localização para vocês, tá? Deixa aqui no sul, localizar chuveiro. Eu já estou salvando os elementos que eu vou precisar para o meu projeto, né? Então, aqui realmente só para a gente demonstrar como que depois que a gente faz esse download, como que a gente leva material, né, lá para dentro do Revit. Tá? Então eu estou aqui, a gente clicar em componente, tá? Ele vai me dar a opção de carregar família, tá? Carregar família. Ele vai trazer na própria biblioteca do Revit alguns elementos, tá? Algumas famílias prontas. Tá? Então, vocês podem utilizar essas famílias que vão ser carregadas pelo próprio. No momento que vocês estiverem executando, né, a instalação. Então, peguei lá uma família de mesa, aí o processo de sessão é clicar e posicionar, é só localizar lá os arquivos que a gente baixou há pouco, para a gente mostrar que a gente consegue, né, utilizar essas, enfim, fazer famílias que são de outro. A gente consegue inserir essas famílias dentro do nosso modelo. Tá? Então, só realmente ficar atento, né, de onde você salvou esse arquivo. Então, aqui eu tenho a minha a minha minha pia. Aqui só se você clicar na tecla Tab, ele vai deixar você rotacionar. Tá? Eu preciso agora só o chuveiro.
carregar. Cada vertical. Tá. Beleza. Então, de metro. Aqui, para cá. Aqui. 10. Então, a gente tem aí nosso primeiro, com suas características. Né? Aqui o meu cia, será a minha mesa de jantar. E aí eu tenho nosso modelo. Tá? A, a última coisa que eu vou fazer aqui, e aí a gente vai começar, né, a gente vai começar a trabalhar com, nossa planta, nossas outras plantas complementares. Né? Então, no caso do projeto de vocês vão ter a planta construtiva e aí vocês vão ter a planta de layout. No caso, para você gerar a planta de layout, você vai duplicar a planta. Eu só acrescentar mais alguns elementos aqui, só para isso ficar um pouco mais evidente. Tá? Então, aqui carregar milhas, aqui esse, e element de play. Então, só para a gente trazer outros elementos para o nosso projeto, só para a gente demonstrar como funcionaria, né, a produção da planta de layout de vocês. Então, vou pegar aqui, chama, abrir, sabe, vou colocar mais um carregar família, mesa, família.
Então, ele traz aqui algumas famílias, né? E uma olhada no 3D para ver o que está acontecendo. Então, eu vou deixar aí só para realmente a gente ilustrar, né, o que é possível a gente fazer. No nosso desenho, tá? Então, eu tenho na minha planta baixa três tipos de informação. Informação textual, que é cota, indicação do nome do ambiente, que a gente não tem aqui nesse desenho por agora. E tem as informações construtivas, né, que são relativas aos elementos que compõem a construção. E aí, dentre esses elementos que compõem a construção, a gente tem o mobiliário fixo, tá? E a gente tem o mobiliário que é constituído pelos equipamentos que vão dar suporte para as atividades. Então, nesse caso aqui, o que é mobiliário fixo? Todas as peças hidrossanitárias do banheiro e, e eu tenho, né, esse outro mobiliário aqui que corresponde aos móveis que vão enfim, ser utilizados no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Tá? O que acontece é que eu preciso, né, ter duas vistas, né, eu precisaria ter uma planta de construtiva, né, que vai me dar o layout fixo, né, mais as informações construtivas, janela, parede, porta, e eu tenho que ter uma outra planta que vai me dar todas as informações construtivas mais o mobiliário. Então, para que a gente faça isso, a gente vai, né, utilizar a opção, né, de duplicar e quando a gente faz essa duplicação, né, a gente vai chamar, a gente vai dar nomes diferentes, aqui no caso seria nossa planta de layout 01, seria aqui a do térreo, e aí vejam que aplicar, né, um nome específico permite, né, que a gente consiga ter, enfim, que essas listas possam ser agrupadas, tá? E aí o que eu vou fazer aqui no meu N1 vai ser a minha vista, a minha planta construtiva, que é a planta onde eu vou colocar formação de texto, onde eu vou cotar e eu não vou ter layout mobiliário. E aí o que a gente pode fazer aqui? Eu posso vir com o botão direito, posso ocultar, né, a categoria e ocultar a categoria. E se a gente for lá no nível 1, esses elementos eles ainda estão visíveis. Tá? Então, para essa planta construtiva, né, eu ocultei todos os elementos de layout, enquanto que a planta de layout eu vou deixar, né, esses elementos visíveis, né, de modo que a gente consiga ter, né, dois tipos de visualização. Então, por hora, né, para esse momento, né, de detalhamento e desenvolvimento do projeto de vocês, é que vocês vão fazer essas duas, essa relação. Você vai criar uma planta onde você vai ter todas as informações de todas as informações constitutivas, né, do projeto de vocês, e depois você vai ter
uma planta, né, que vai ter apenas o layout, e aí nesse caso vai ser necessário, né, que você faça esse processo de duplicações. Isso é importante também porque eu só vou ter condições de ter dois desenhos diferentes, né, se eu tiver, né, duas vistas distintas. Né? Então, aqui para o meu tamanho A1, eu vou arrastar a planta do layout. Tá? E aqui eu vou jogar a planta construtiva, né? Então, a planta do layout, por exemplo, eu poderia modificar, né, a escala dela, eu poderia ter uma escala maior para ter um desenho mais reduzido. E esse outro desenho, né, essa outra vista, poderia estar maior para que a gente pudesse enxergar melhor as informações do projeto. Né? E aí, no caso, a gente precisaria reorganizar, né, esses desenhos para que eles pudessem ser visíveis, né, para que eles pudessem ser compatíveis. Coisa que a gente pode trabalhar aqui é com a ativação das linhas finas, para que a gente consiga verificar como que essas linhas vão ser, como que elas vão ser plotadas. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é ocultar os eixos, né? Porque no caso da planta de layout não precisaria desses eixos. Poderia inclusive ocultar as indicações de elevação. E todas essas modificações, né, elas vão acontecer apenas nesse desenho que a gente acabou de fazer, né? Ou melhor, apenas na planta do layout. Tá? Poderia criar uma outra caixa de escopo só para o layout, né? Porque no caso não precisaria, por exemplo, enxergar todo o terreno, então poderia ter uma caixa de escopo que focalizasse apenas, né, a planta apenas a planta de layout, né? Então, é, a gente usaria, né, esse processo para que a gente pudesse estar gerando aí a planta baixa de layout e a planta baixa construtiva, né? E aí, repito, né, uma iria com as cotas e as outras informações de projeto, né? Como, por exemplo, a indicação de corte, aí eu posso e todas as informações que a gente estaria utilizando, né, para apresentar o nosso projetinho.